lugar do teatro como que precisa incomodar e que as mulheres precisam tomar para si, que não é só dos homens, né? Que é nosso, que é um lugar que a gente também não é só as tias legais contadoras de história, que cantam bonitinho, que a gente também é onça, e eu fico com vontade de ver essa onça. E quando vocês... E não cabe na trajetória do herói, porque nós temos as nossas guerreiragens, e elas não têm esse início, meio e fim. É maravilhoso estudar mitologia, estudar a história do herói e ver que é cíclico, porque aí eu vejo essa pequeno trecho e eu enxergo a menina quando ela volta, né, e ela tá com as mães, né, e ela, na verdade, é a mãe. Ela, na verdade, é a mãe que fugiu. Ela é a avó que ela foi, que ela era. Porque não tem esse tempo. Se a gente for pro africano, se a gente for pro indígena, né, um livro maravilhoso do A Queda do Céu, eles falam: isso já aconteceu antes, que é o modo índio de dizer que acontecerá outra vez. Adeus, Mona, adeus, riacho de areia. Ó beira-mar, adeus, Mona, adeus, riacho de areia. Porque a gente precisava disso. E eu acho que todo grupo precisa disso. Né? O fomento é algo que todo grupo de teatro dessa cidade deveria ter. Sabe? Isso é óbvio. Porque eu sei que as pessoas às vezes pensam assim: nossa, mas o grupo, muitas vezes, aliás, eu já tinha ouvido isso, mas o grupo se mantém bem, vocês viajam para outro lugar, vocês fazem festival, a gente já chegou até a fazer espetáculo fora do país, vocês não precisam, não é verdade. Não é verdade. Não é a gente não precisa, é o modo que a gente teve de existir. Né? Não é que a gente quer viver de arte dignamente. Então eu acho que isso tem que se estender aos artistas dessa cidade, aos artistas desse estado, aos artistas desse país. Então o processo para mim, antes de tudo, foi isso: foi entender que depois de 15 anos o grupo ia poder respirar minimamente, ia poder pegar de novo a peça que foi construída em 2010, revisitar esse espetáculo e trabalhar minimamente esse espetáculo, coisa que lá no começo a gente não teve como fazer e que a gente vinha caminhando desse jeito. Isis de súbito levanta e sai correndo dando risada e se salva da brincadeira. Mas é Isis! Mefre fica chateada, Isis e Rai acham engraçado. Então, primeiro, muito legal ouvir essas crises, porque eu acho que esse momento não é de vocês apenas, né? A gente está questionando o que é esses fomentos. Cada vez que a gente toca nesse assunto é muito delicado, porque em São Paulo a gente tem uma realidade de um fomento que é de 1.400.000, e a gente tem cidades no Brasil, se a gente for falar em custo amazônico, se a gente for falar em cidades do interior, que tem 10 mil reais por cultura para o ano, para contratações do ano, né? Então, assim, é muito delicado, porque a gente fica feliz por fazer a pesquisa e ao mesmo tempo se sente em questionamento. No Brasil, estou ganhando isso para fazer teatro, mas a minha avó, né, ela trabalhou tanto, será que eu não tenho que trabalhar para mim em ação? Mas aí a pesquisa me manda descansar na ação, e aí minha cabeça entra em choque. Como descansar? Eu tenho que trabalhar, eu tenho que trabalhar para ganhar dinheiro. E aí você não entende o lugar. E como mulheres a gente não entende esse lugar. Esse feminismo, a diferença do feminismo preto, do feminismo indígena, do feminismo decolonial, né? E aí a gente vem, quando vocês começam a narrativa, e eu recentemente assisti vocês com Cora, achei belíssimo, né? E vi no SESI, é muito diferente ir num espaço do teatro e estar aqui. Quando eu trouxe o Mulheres de Terra e Água, que a Ju leu, ela conseguiu colocar tudo aquilo que tinha naquele livro, sabe? Foi um livro que me deu muita... Gente, vocês precisam ler esse livro, tá? Mulheres de Terra e Água. Porque são depoimentos disso, de mulheres benzedeiras, curandeiras, pajés, enfim, né? Papeleira. Tem muitas mulheres maravilhosas que elas simplesmente encontraram um jeito muito legal de existir.
Para mim, o Fomento também, acho que para todas nós, um sonho, né? Para realizar como grupo, não ficar só no movimento do labor, do fazer, sem parar, sentar, respirar, colocar as colunas juntas, né? Fazer a força com a perna junta, ficar sustentando lá, tremendo juntas. Então, eu sentia muita falta disso e eu acho que o Fomento veio nesse momento pós-pandêmico, corpas totalmente novas, né? Mundos novos aqui em cada uma. O processo dramatúrgico, ele não foi só dramatúrgico, né? Ele foi muitos envolvimentos aí, tivemos muitos encontros para pensar sobre ele. Começamos com O Som do Rugido da Onça, que foi um livro que me espantou quando eu li, e aí quando tem esse espanto a gente precisa falar sobre ele. Dei para as meninas, falei, vamos fazer, elas toparam. Nem sei se era o primeiro desejo, mas rolou um encontro ali, especialmente por esse movimento de histórias sendo contadas a partir de um ponto de vista que não tem lugar de fala, identificação, nada com aquilo, não consegue representar de fato o que é aquilo que está contando, né? E aí Terra Dentro traz um pouco dessas vozes de pessoas que são colocadas em um lugar ali, faladas, mas são as vozes delas, e isso que é bonito nesse livro. Se vocês tiverem possibilidade, leiam as vozes dessas personagens. Não sei se tudo que eu escrevi até agora foi uma dramaturgia, mas para mim valeu como uma dramaturgia da minha vida. E aí eu queria ler para vocês um trecho de um livro da Françoise Berger, que fala um pouco sobre essa reconexão, por uma reconexão com a potência da imaginação do feminismo. A ideia de que mulheres não têm um passado, de que elas não têm uma história, significava, claro, que elas os tinham, mas que ambos estavam enterrados, escondidos, mascarados, e que o trabalho das feministas era encontrá-los e torná-los conhecidos. Este trabalho de arqueologia, de redescoberta, de reapropriação continua a acontecer e é fundamental. No entanto, ao inverter o sentido da frase, ao afirmar que temos um passado, uma história, surgiu uma maneira diferente de abordar a escrita da história. Questiona o significado dado a passado e história. Na frase do hino de movimento de libertação das mulheres. Nós que não temos passado, mulheres. Nós que não temos histórias, mulheres. Em que medida isso nos ajuda a transformar em narrativa o legado catastrófico da história dos povos racializados? Escravidão, genocídio, expropriação, exploração, deportação. Como podemos escrever o passado e a história dessas catástrofes que não costumamos nos dar ao trabalho de mencionar? Que palavras podem servir para falarmos da ofensiva generalizada por todo o planeta que tende a fazer desaparecer os territórios habitáveis e ainda habitados para transformá-los em elos das cadeias globais de produção e consumo? Em um momento em que acontece uma multiplicação das zonas de sacrifício, que sentido faz declarar que as mulheres não têm passado nem história, ainda que entre elas, as brancas e as racializadas não possuam a mesma legitimidade? A escrita do passado e da história das mulheres racializadas não teve a mesma trajetória da escrita feminista europeia, porque cada uma passou por um processo diferente. Para as racializadas, não foi necessário preencher uma ausência, mas encontrar as palavras que trouxessem de volta à vida aquilo que tinha sido condenado à não existência. Mundos que tinham sido expulsos da humanidade. Para concluir, cito um texto escrito coletivamente em junho de 2017, quando cerca de 30 artistas, militantes e eu afirmamos: queremos pôr em prática um pensamento utópico, entendido como energia e força de ressurreição, como presença e como convite para sonhos emancipatórios, como gesto de ruptura, ousar pensar para além do que se apresenta como natural,
pragmático, razoável. Não queremos construir uma comunidade utópica, mas restaurar toda a sua força criativa em sonhos de insubmissão e resistência, justiça e liberdade, felicidade e bondade, amizade e encantamento. E por que tem que ter dor nos textos? Por que tem que ter a palmatória? Por que tem que ter os fantasmas atormentando a menina? Não precisa. Por que não pode ter só o cuidado? Por que não reescrever uma outra história, inclusive da dramaturgia, né? Por que tem que sempre ter um conflito que é marcado por algo que atravessa a pessoa e a pessoa... Não, por que ela não pode, que nem a Gil fala, por que a menina não pode seguir o seu curso, a sua jornada da heroína, sei lá como que a gente pode chamar, de simplesmente se conhecer, de simplesmente completar o manto dela, de conhecer a mãe, sabe? Então é muito bom ouvir esses feedbacks, porque a gente fica se pegando nessa estrutura que já vem antes da gente, que é isso, porque tem que ter o conflito, porque tem que ter a coisa que causa uma dor, que tem que ter a transformação. Talvez não precise. E a Sheila colocou a mensagem: gente, eu estou muito orgulhosa do processo de vocês. Apesar de vocês terem colocado as dificuldades das práticas, eu consigo ver o quanto vocês cresceram e como os desencontros e reencontros foram potentes. O texto está em um ótimo caminho, com estofo e cheio das reflexões que já estavam latentes lá no início do processo. O caminho é caminhar. Agradecer por todo mundo que está aqui, todas as cutucadas, todo o amor, agradecer minhas parceiras, né, por a gente estar nesse processo tão incrível, doloroso, e todas essas coisas, isso bem a gente falar. E digno de ser comemorado. Hoje a gente vibrou muito antes de tudo isso começar. Conseguimos, chegamos! Porque lógico, né, por muitos momentos a gente falou, ai meu Deus, será que a gente vai conseguir? Ai meu Deus, será que a gente vai dar conta? Conseguimos, demos conta. Eu viro fé.